No futuro muito próximo, as enfermidades humanas com maior dificuldade de tratamento serão as enfermidades da nossa alma e não do corpo. Cada vez mais, as doenças estão associadas à alma e não a questões físicas. Então, à medida em que a medicina evolui para desenvolver cura para doenças hoje incuráveis, a humanidade é assolada por uma enfermidade interna, que é a depressão. Algumas doenças tratáveis facilmente estão hoje se tornando incuráveis porque elas não encontram reação da nossa alma. Inclusive, muitas doenças fisiológicas possuem origem em distúrbios da nossa alma. Isso é tão notório que se você aplicar um tratamento para duas pessoas sob as mesmas estruturas, as mesmas condições, a resposta do tratamento será muito diferente. Então, afinal, o que é depressão? A depressão é um processo de desequilíbrio de pressão, onde a pressão maior prevalece sobre a pressão menor. Existe uma pressão externa vinda sobre nós, e nós não temos contrapartida equivalente de pressão interna para combater. Nós não temos pressão suficiente para enfrentar a pressão que todos os dias nós somos submetidos, e isso causa em nós depressão. Por isso, a tendência humana é de tentar aliviar a pressão externa, de tentar aliviar essa pressão que vem de fora. Mas e o Evangelho? Qual é a função do Evangelho em tudo isso? O Evangelho não é para diminuir a nossa pressão externa. O Evangelho é para aumentar a nossa pressão interna, porque nós sabemos que a nossa pressão externa só tende a piorar. Não existe problema difícil demais, não existe problema grande demais. O que existe é uma forma pequena de enfrentar os problemas e uma forma difícil de resolver os problemas. Quando Deus prometeu a terra para o seu povo, eles foram atrás, afinal, Deus havia prometido. Mas quando eles chegaram lá na terra, ela estava ocupada. Lá tinha homens fortes, um povo assustador, uma turma que era provocante, e o povo de Deus ficou morrendo de medo. O que eles disseram? Isso não pode ser uma terra prometida, porque ela está ocupada de gigantes e nós somos como gafanhotos. Então o problema daquela turma não era o tamanho da pressão de fora, da pressão externa. O problema deles era a pressão interna, que era menor. Não era o problema que era grande, era a pessoa que foi levantada para resolver esse problema que era pequeno demais. O problema não era difícil, eles acharam dificuldades para enfrentá-lo. Agora, por que tinha gigantes nessa terra? Porque é um engano nosso pensar que Deus vai facilitar as coisas. Deus, Ele vai nos fortalecer para nós enfrentarmos tudo isso. As pessoas do mundo estão buscando resolver os seus problemas externos, e elas estão buscando fazer isso com analgésicos, porque aplicar um analgésico quando você tem alguma dor no corpo é muito bom, alivia, mas não resolve, porque analgésicos oferecem alívio, mas não cura. Quando Jesus estava sofrendo na cruz, o que o soldado romano ofereceu para ele? Vinagre e isopo, que é uma mistura para produzir analgesia. Porque sempre quando nós vemos alguém sofrendo, nós queremos amenizar o sofrimento. Nós somos uma sociedade dependente de analgésicos e que não sabemos lidar com dor e nem com sofrimento. E por isso, o Evangelho não existe para diminuir a pressão sobre nós, o Evangelho existe para aumentar a pressão sobre nós. Porque o Evangelho não é analgésico, o Evangelho é cura. Se lembra da mulher samaritana? Deprimida, cansada, sem percepção espiritual, na sexta tentativa de ter um bom casamento. Jesus então virou para ela e disse: eu não vou aliviar a pressão externa, eu não vou aliviar nada para você, eu vou aumentar a pressão interna a ponto de um jato de águas vivas jorrar de dentro de você. Deus prepara a gente para o mundo da mesma maneira como Ele prepara o vinho, o azeite e o pão. O vinho, antes de ser vinho, é uva. O azeite, antes de ser azeite, é azeitona. E o pão, antes de ser pão, é trigo. Isso quer dizer que para essas coisas alcançarem o seu propósito, a uva tem que ser espremida, a azeitona tem que ser esmagada, o grão de trigo tem que ser moído. Não se poupe disso.